Nós vamos celebrar o aniversário da Reforma Protestante. Você já deve bem saber, essa é uma data que o mundo, de forma especial o mundo ocidental, celebra, porque é um momento onde nós nos recordamos de um dos grandes marcos na história do cristianismo. Após Cristo Jesus, talvez esse seja um momento de maior revolução que a igreja já passou, que o mundo já passou, que foi a Reforma Protestante. E você bem sabe que reformas, elas costumam ser muito legais e muito ruins ao mesmo tempo, né? É muito bom reformar a casa, por exemplo, porque você sabe que a sua parede vai ficar linda, quem sabe era algum item que não estava muito funcional e a partir de agora ele vai ficar mais funcional. Então é muito legal saber que a sua casa vai ficar melhor, a parede mais bonita, quem sabe um piso novo, um azulejo novo. Só que dá muito trabalho. Eu me lembro quando às vezes havia pequenas reformas lá em casa, minha mãe ficando muito brava assim, né? Ela sempre foi muito firme com limpeza, mas quando tem reforma é poeira, é sujeira, é massa colada no piso, é às vezes a tinta que caiu no azulejo, e aí, né, aquela história. A gente gosta dos resultados de reformas, mas normalmente a gente não gosta muito do processo, porque é bem doído, é bem cansativo, envolve muitos sacrifícios. E quando a gente fala da Reforma Protestante, um processo muito similar acontece. De fato é muito especial o resultado. De fato é muito especial nós podemos ter acesso à Bíblia, à Palavra de Deus, podemos adorar em liberdade, podemos ter livre escolha espiritual. De fato há um desenvolvimento muito grande no nosso mundo após a Reforma Protestante, mas isso tudo não foi sem dor e não foi sem derramamento de sangue. E hoje, quando nós falamos da Reforma Protestante, nós falamos deste marco na história do cristianismo. Nós precisamos, de fato, recorrer à compreensão da teologia e do conceito filosófico que girou por trás de todo esse processo de reforma. E eu gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo para ler o verso mais conhecido da Reforma Protestante, aquele que mais caracterizou este movimento, que é o verso que está em Romanos, no capítulo 1, no verso 16 e 17. Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17. Este verso ficou conhecido como sendo o verso-chave da Reforma Protestante. E você vai acompanhar esse verso comigo agora. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 dizem assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Para nós entendermos qualquer texto ou qualquer movimento, qualquer estudo que nós façamos, nós primeiro temos que fazer sempre um estudo de um pano de fundo, do que estava acontecendo por trás. Quando nós falamos da Reforma Protestante, é necessário a gente entender o que estava acontecendo em seu tempo. A partir do 4º século depois de Cristo, a igreja acabou se misturando, uma espécie de uma amalgamação com o Estado. Você se lembra da história? Supostamente Constantino se converteu, né? Os historiadores discutem se foi sincera ou não foi sincera a conversão dele, mas seja como for, Constantino transformou o cristianismo na religião do império. A partir daí, todo o império era chamado e era convidado a seguir uma única religião, a religião cristã. E com esse processo, a igreja acabou, por várias vias históricas, se envolvendo e se misturando com o Estado. A igreja acabou tendo muito poder. Os bispos se tornaram extremamente poderosos, a ponto de reis se deporem aos seus pés, com medo da excomunhão. Há vários relatos de reis se humilhando de verdade, pedindo perdão papal, por conta desse poder que a igreja acabou assumindo. No decorrer de toda a história, a partir dessa época, do 4º século, nós conhecemos então um período que nós chamamos de Idade Média. Ou, em alguns historiadores chamam de Idade Antiga, melhor dizendo, de Idade Escura, Idade das Trevas. Quando nós falamos da Idade Média, nós nos recordamos invariavelmente das cruzadas, da Inquisição, nós nos recordamos de todo esse sistema que foi colocado no mundo dirigido pela igreja. E quando nós nos recordamos disso, nós começamos a nos lembrar um momento de transição que passou-se da Idade Média
para então a nova idade, a idade moderna, que é a partir do século XIV e XV, com a Renascença, o movimento cultural que passou a existir. Neste movimento cultural, a igreja começa a perder de seu monopólio, de seu poder, 5 áreas da cultura e da existência humana que até então estavam em sua guarita, em seu poder. A igreja até então controlava várias áreas e aí a partir desse movimento cultural renascentista, a igreja começa a perder esses monopólios. Você deve se lembrar, por exemplo, da economia. A igreja cuidava da economia, tudo girava em torno das riquezas da igreja. Isso porque a igreja fazia um sistema de penitências, e as penitências e os sacramentos e as relíquias, elas eram cobradas. Então os crentes pagavam por perdão. Vou explicar melhor. Tecnicamente, você só poderia ter perdão com um documento que a igreja lhe oferecia. Perdão esse que poderia lhe tirar do purgatório ou do inferno. Perdão esse que você tinha que pagar uma quantidade do tempo fora do purgatório ou fora do inferno. E caso você tivesse muito dinheiro ou uma boa aliança política, você poderia ganhar a exclusão completa para o resto da eternidade do inferno. Esse era o processo que a igreja tinha. E com isso, a igreja centralizava em si toda a economia mundial. Acontece, como eu bem disse, a partir do século XIV e XV, com a nova visão de mundo que começou a se instalar, começou-se então as viagens internacionais, marítimas, e a conquista e descoberta de novos lugares e novos horizontes. Então se conheceu a Índia, as Américas, e com isso, e com as riquezas extraídas dessas viagens, formou-se uma nova classe econômica, a burguesia. E por isso agora o dinheiro não se centralizava mais apenas na mão da igreja. Haviam outros que também tinham acesso ao dinheiro. Há uma outra área, a segunda área cuja qual a igreja tomava conta, a igreja dominava, que era a área das artes. A música, as pinturas, qualquer manifestação artística, ela tinha que passar pelo crivo da igreja. Então, é muito comum nesse tempo você ver pessoas cujos quais eram pintados ou esculpidos por artistas, mas com características muito próprias de santos, santos da igreja. A arte era permitida apenas assim. Então, dentro desse processo de revolução que começa a existir no mundo, começam a surgir novos artistas, como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, que começam a fazer coisas bem diferentes, quebrando mais um paradigma. A terceira área era a área da ciência, e você sabe, até então era a igreja que dizia o que era fato e o que não era, mas então surge um sujeito chamado Nicolau Copérnico, que faz uma afirmação que para nós é muito simples, mas para o seu tempo foi extremamente revolucionária, quando ele diz que o mundo não era geocêntrico, ou seja, a Terra não era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. Muito pelo contrário. Na verdade, era heliocêntrico, ou seja, o Sol era o centro e o universo até então conhecido era o que girava em torno do Sol. Com essa afirmação, ele foi ameaçado de morte e então ele deu para trás e só ao final da sua vida ele resolveu reendossar a sua teoria. Mas o seu discípulo, Galileu Galilei, muito conhecido pela história, ele não negou. E quando ele foi forçado a negar de que não era o universo não girava em torno da Terra, e sim em torno do Sol, ele falou assim, tá, eu nego, mas que gira, gira. Começava então um rompimento com o monopólio científico que a igreja tinha até então. A quarta área, cuja qual eu já citei, é a área da política. A igreja, querendo ou não, acabava dominando. Ela depunha e levantava reis. Era ela que dominava a política de seu tempo. O que o padre, o papa falava, o bispo falava, a água andava. Inclusive na sociedade comum. Até que vem um sujeito chamado Maquiavel, escreve o seu livro, O Príncipe, e então começa a surgir novos modelos políticos, novas estruturas políticas. Estruturas essas que possibilitaram que Lutero não fosse morto imediatamente quando ele começou a propagar as suas ideias. E por fim, e a quinta área que a igreja cuidou, e que é a que nos interessa de fato nessa manhã, era a área da religião. A igreja centralizava tudo em si. A salvação só poderia existir através da igreja, através das indulgências, através dos sacramentos, através das relíquias. E então, há uma grande revolução. Porque até então o povo não podia ter acesso à Bíblia.
Eles não podiam estudar por si mesmos a Escritura e dependiam das interpretações e das notas de rodapé dos clérigos. Então surge um homem na história chamado Martinho Lutero. Eu bem sei que Lutero não é o único reformador. Eu sei que há outros reformadores. Eu sei que há reformadores que vieram antes dele, que fizeram trabalhos grandiosos. Mas por questão de tempo eu gostaria de me centralizar apenas na história de Lutero. Martinho Lutero, ele surge como um grande ícone para a reforma protestante. Nascido em 1483, filho de camponeses, seus pais, pessoas muito severas que lhe cobravam um comportamento exemplar e quase perfeito. Seu pai sonhava que Martinho Lutero se tornasse um advogado. Contudo, Martinho Lutero não quis essa vida. E seu pai ficou muito bravo quando descobriu que Martinho Lutero escolheu ser monge. Por que é que ele escolheu ser monge? A história conta que, quando ele tinha cerca de 22 anos, ele voltava de uma baladinha com seu amigo. Ele entrou então no meio de uma grande tempestade. E raios começaram a cair perto. Na história conta até que um de seus amigos foi atingido. E então ele viu essa tempestade e este momento como um momento onde Deus manifestava a sua justiça, o seu juízo. E Deus, ele, na compreensão da época, era um ser intransigente, um juiz justo, intransigente, um juiz que não dava chance alguma e que cobrava dos seus filhos obediência restrita, caso senão teriam que se deparar com Deus irado e temeroso. E ele viu nessa tempestade a mão de Deus agindo. E naquele dia ele prometeu que ele se tornaria a pessoa mais santa possível. Então, fazendo uso da igreja, de todas as estruturas que a igreja poderia oferecer para a salvação, Lutero descobriu que a vida monástica era o ponto mais alto da santidade que a igreja poderia oferecer. E ele resolveu se tornar um monge da ordem de Agostinho, da ordem agostiniana. Isso porque Agostinho também havia passado por uma conversão tão especial e tão expressiva quanto a que ele havia passado. Agostinho também vivia uma vida muito obsoleta, e então ele se entregou a Cristo e mudou de vida. E se tornou um dos grandes teólogos da igreja. Lutero, então, após entrar para esta linha agostiniana, começa a estudar as Escrituras, sendo um monge. E Lutero declara em toda a sua história que ele nunca teve paz. Nunca teve paz. Isso porque a visão de um Deus terrível, de um Deus tirano, de um Deus que julga, de um Deus que derrama fogo sobre os pecadores impenitentes, não saía de sua mente. Ele começou a usar todos os métodos de salvação oferecidos pela igreja, mas ele não conseguia sentir paz do perdão dos seus pecados. A história conta, inclusive, que a sua sinceridade o fazia tremer fisicamente perante Deus. Quando ele dirigiu a sua primeira missa e ele levantou o cálice e viu a cruz de Cristo, ele se sentiu completamente pequeno e pecador, e ele temeu pela sua vida. Lutero era sim um homem sincero. Lutero era sim um homem que pretendia fazer as coisas de forma correta. E sendo alemão como ele o era, de mente extremamente cartesiana, ele fazia o mais correto tintim por tintim. Ele queria ser o mais correto. Mas nada disso bastava. Nunca a paz da salvação lhe tocava o coração. Jejuava 3 vezes por semana, decorava salmos, mas ainda não sentia paz. Ele havia aprendido pela igreja de seu tempo que para alcançar a salvação, ele precisava viver uma vida sem defeitos. Para Lutero, Deus era um juiz tirano e intransigente. Chegou ao ponto de dizer, quando perguntado se ele amava a Deus, ele chegou ao ponto de dizer assim: amá-lo? Amá-lo? Eu prefiro ouvir o nome de um demônio do que ouvir o nome de Cristo. Tal era o seu temor. Rezas, confissões, missas, jejuns, penitências, boas obras, automutilações, sacramentos, nada disso lhe trazia paz. Quando lhe vinham em sua mente qualquer pensamento que lhe parecia espúrio, então ele se automutilava. Isso porque na sua cabeça e na sua mente, na sua vida, ele não conseguia entender a justiça de Deus. A justiça de Deus em seu tempo era entendido como sendo um instrumento de punição divina. Perceba.
Deus tem seus filhos e ele os julga. Sua justiça é o fruto da punição pelo pecado de seus filhos. A justiça de Deus para Lutero, no seu tempo, era exatamente a ferramenta que Deus utilizava para punir os pecadores. É por isso que ele morria de medo de Deus. Sabe, Lutero não era uma pessoa ignorante. Se você acompanhar a sua história, no ano 1512, Lutero termina o seu doutorado em teologia bíblica. E no ano 1513, ele começa a dar aulas sobre Salmos. E você conhece os Salmos. Como alguém pode ter uma visão dessa sobre Deus lendo o livro dos Salmos? Até que um dia, enquanto ele preparava uma aula, ele chegou exatamente nesse salmo, no Salmo 71, verso 1 e 2. E ele leu nesse salmo: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Isso foi extremamente revolucionário para Lutero. Como Deus poderia nos livrar pela justiça, sendo que a justiça é exatamente a ferramenta de Deus para punir os pecadores? Como poderia Deus, pela sua justiça, salvar alguém? Como Deus poderia, pela sua justiça, livrar alguém, resgatá-lo? Sendo que a sua justiça era o ato de destruição de Deus. É a mesma coisa que você orar a um juiz, olhar para um juiz e dizer assim: livra-me pela prisão perpétua, ou deixe-me viver eternamente pela cadeira elétrica. Não faz sentido. Para Lutero não fazia sentido. Como Deus poderia nos livrar, nos dar liberdade pela sua justiça, que é exatamente a ferramenta que ele usa para destruir os pecadores. Então, Lutero, em toda a sua saga, depois de se deparar com esse salmo e começar a estudar a justiça de Deus, no ano 1515, ele começa então a ensinar o Novo Testamento, dar aulas na Universidade de Teologia de Wittenberg em Novo Testamento. E enquanto ele dava uma aula sobre Romanos, e quando ele começou o livro de Romanos e ele fez a sua abordagem, ele chegou exatamente no texto que nós lemos nessa manhã. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, quando ele leu essas palavras: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Isso foi extremamente revolucionário para Lutero. Como assim? Em primeiro lugar, porque Paulo começa dizendo que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. E então, logo mais no verso 17, Paulo diz assim: olha, e a justiça de Deus se revela no evangelho. Bugou. Lutero não conseguia entender isso. Como pode ser o evangelho exatamente aquilo que Deus, o poder de Deus para salvar, e ao mesmo tempo esse evangelho, que é o poder de Deus para salvar, é a manifestação da justiça de Deus? Como pode então a justiça salvar? Não é possível. E nesse período Lutero começou a ter grandes revoluções em seu coração, revoluções espirituais. E eu gostaria de abrir um pequeno parênteses. Volta e meia surgem no meio cristão pessoas que querem fazer revoluções. Revoluções eclesiásticas, revoluções da igreja, revoluções assim, revoluções teológicas. E toda verdadeira revolução espiritual começa a partir de um profundo estudo das Escrituras. Toda verdadeira revolução espiritual que é guiada por Deus começa a partir do momento em que alguém se assenta perante a Bíblia e a estuda de forma profunda, tentando encontrar a vontade de Deus. Lutero então começou a ensinar esses novos conceitos sobre a justiça de Deus. Ele começou a ensinar esses conceitos em sua faculdade, em Wittenberg, e muitas pessoas começaram a aderir. Ele cuidava de uma capela, de uma pequena igreja, e diferente do seu tempo, onde os padres, eles rezavam a missa toda em latim, para que os mais pobres, as pessoas que não tinham acesso, não entendessem, mas eles estavam lá. Lutero começou, volta e meia, a rezar missas em alemão, para que os mais desfavorecidos pudessem entender a palavra. E começou a ensinar esses conceitos da justiça que vem pela fé.
Foi nesse período que Lutero escreveu as suas primeiras 95 teses, mas elas não eram sobre penitências, como foi a grande revolucionária. Ele escreveu 95 teses sobre teologia geral, sobre teologia comum, teologia que envolvia inspiração, revelação, salvação. E falando desses princípios teológicos, o seu objetivo era único e exclusivamente que os acadêmicos de seu tempo se colocassem em discussão sobre essa teologia junto com ele. Só que não deram muita atenção para Lutero, apenas os mais próximos se prontificaram a discutir esses conceitos. Contudo, Lutero escreveu novas 95 teses, só que estas eram diferentes. Porque essas novas 95 teses tratavam de indulgências, mexia diretamente no bolso e tratava de dinheiro. O Papa Leão X, melhor dizendo, queria concluir a Basílica de São Pedro, começada há pouco, e então começou a vender cada vez mais indulgências. Na Alemanha, ele enviou um dominiciano chamado João Tetzel, que vendia as indulgências, e para vender essas indulgências, essas cartas de salvação, ele falava coisas extremamente escandalosas. Ele falava que quando recebesse uma carta dessa, você comprasse uma carta dessa, você ficaria mais limpo do que quando saíra do batismo, ou quem sabe mais limpo do que Adão antes de pecar. Ou ele dizia que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder quanto a cruz de Cristo, e que cada moeda que caía dentro do gasofilácio era uma alma saindo do purgatório. Lutero ficou extremamente incomodado. E de forma estratégica, no dia 31 de outubro de 1517, ele pega as suas teses sobre indulgências e prega na porta da igreja de Wittenberg. Esse era um ato muito comum, pregar comunicados na porta, e ele, como sendo um clérigo, faria todo sentido pregar os seus estudos na porta, era muito comum. Contudo, o teor do que ele pregou era completamente revolucionário. E, espertamente, para não falar malandramente, ele prega no dia 31, porque no dia 1º, dia de Todos os Santos, dia 2º, finados, a igreja estaria lotada. A revolução foi certa. Alguns começaram a publicar as teses de Lutero. Veja, por exemplo, por que isso foi tão revolucionário. Olha essa tese, a tese 82. Lutero dizia assim, olha, por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria a mais justa de todas as causas, se redime um número infinito de almas por causa do funésimo dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante? Por que o Papa, por amor, não esvazia o purgatório? Ele tem que cobrar uma coisa que é bem mais insignificante do que o por amor, para poder tirar almas do purgatório. Ou quem sabe essa outra tese, que também era bem forte, que é a tese de número 51, que ele dizia assim, deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é o seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de que alguns pregadores de indulgências extraem ardiosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Ele está disposto a dar o dinheiro, é isso que ele tem que ensinar, ele está disposto, mesmo que tenha que vender a Basílica. Isso não caiu bem, com certeza não caiu bem. Lutero então havia instituído uma grande revolução. Era para ele ser apenas mais um reformador morto, um mártir da fé. Contudo, Frederico, sábio da Saxônia, com seu poder político, o protegeu. Lutero esteve perante vários tribunais. O Papa Leão X escreveu uma bula papal, dizendo que Lutero era comparado a um javali que entrou na via do Senhor. Lutero, em público, queimou a bula papal. Revolucionário demais. O mais conhecido fato da vida de Lutero se deu em Worms, 1521, diante da dieta do império. Agora ele estava perante o império. Lutero então foi questionado por um promotor. Reconhece esses livros? Foi você quem os escreveu? Você sustenta essa ideia ou está disposto a se retratar? E tinha uma mesa recheada de livros e materiais dele. Lutero então titubeou e pediu para passar um tempo pensando. E no dia seguinte, Lutero reaparece na frente do promotor e perante aquele tribunal, ele é questionado. Reconhece esses livros? Foi você quem os escreveu?
Você sustenta essas ideias ou está disposto a se retratar? Lutero então começa a explicar os seus materiais. Ele fala assim, olha, eu escrevi esse material, fala sobre revelação e inspiração, eu escrevi esse material que fala sobre indulgências, este aqui fala sobre os abusos que a igreja tem. E então ele foi interrompido. E novamente ele é perguntado, mas de forma mais enfática, se retrata ou não? Sim ou não? E então Lutero responde em alemão e não em latim, para que todos na sala pudessem entender em alto e bom tom. Não posso me retratar de coisa alguma. Minha consciência está cativa. Cativa à palavra. E ir contra a consciência não é justo e nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. De fato, ele precisava muito da ajuda de Deus. Porque quando ele queimou a bula, ele se separou da igreja. E agora, quando ele diz essas palavras, ele se rompe com o império. Lutero só não foi morto por uma providência divina. E passou parte dos seus últimos anos traduzindo a Bíblia para o alemão. Um ato de tremenda rebeldia. Porque agora, qualquer um do povo, qualquer pessoa, poderia ler a Bíblia em sua língua materna. Revolucionário. A reforma protestante teve alcances inimaginados. E talvez, por vezes, por nós esquecidos. Até hoje, nós somos influenciados por aquela reforma. E de forma bem breve, eu gostaria de te lembrar dos 5 princípios, das 5 estruturas bases que mantiveram e que se desenvolveram com a estrutura da reforma. Eu gostaria de falar um pouco dos pilares da reforma, o que ficou conhecido como os 5 solas da reforma. O termo sola, que é latino, significa somente. Sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. E eu gastei todo o meu latim agora. Vocês perceberam, né? Quando nós estudamos os solas da reforma, algumas coisas têm que vir à nossa mente. Em primeiro lugar, que a reforma foi muito revolucionária em seu tempo. Mas em segundo lugar, e essa é a proposta da mensagem desta manhã, é que nós ainda temos um papel dentro desta reforma. Quando falamos do primeiro princípio da reforma, o princípio sola Scriptura, nós nos recordamos que Lutero protestou contra um sistema que não tinha sua centralidade única nas Escrituras, e sim na tradição. Um sistema que era centralizado na tradição. Por isso, o princípio sola Scriptura se tornou o grande grito de guerra dos reformadores. Esse era o grito de guerra, sola Scriptura. A Bíblia sempre lidou com esse princípio. No Antigo Testamento, esse princípio é apresentado. Nos ensinos e práticas de Jesus, esse princípio é apresentado. No testemunho dos apóstolos, esse princípio da somente a Escritura é apresentado. O próprio uso que a Bíblia faz do termo regrafê ou gegraptai, a Escritura ou está escrito, demonstra isso. Nenhum autor do Novo Testamento, enquanto ia usar a palavra de Deus, se atrevia a citá-la como uma coisa que veio da sua cabeça, que veio no vácuo, que ele inventou, que ele teve uma... Não, ele sempre dizia assim, a Escritura afirma, ou está escrito. Esses eram as pautas dos autores bíblicos no uso com a Escritura. É por isso que a reforma protestante busca trazer novamente um princípio da Bíblia, que exclui tradições e coloca única e exclusivamente a palavra de Deus no trono do qual ela nunca deveria ser tirada. Quando nós falamos da reforma, eu gostaria de propor que nós temos 3 reformas emergentes para nós como igreja hoje, que tem que ver com sola Escritura. A primeira reforma que é emergente é a indiferença com a Escritura. Lutero teve que fazer uma reforma que dizia respeito a o fato de que o povo não tinha contato com a Escritura. O nosso problema é outro. O nosso problema é indiferença. Em seu tempo, a Escritura não estava na língua do povo, ela não era ensinada na língua do povo,
e ela só era interpretada pelos clérigos. Em nosso tempo, a Escritura está na língua do povo, nas mais variadas traduções, nas mais variadas línguas, nos mais variados formatos, no formato digital, no formato impresso, nos versos, na placa dos carros. Mas ainda continuamos só tendo contato com a Escritura quando viemos ao final de semana ouvir o pastor falar. Nós não estamos mais na Idade Média. Nós não estamos mais vivendo na época escura. Mas ainda assim, muitos de nós cristãos estamos afastados tanto quanto da palavra de Deus. É possível que muitos de nós, a primeira vez da semana que está tendo contato com a palavra de Deus, é no final de semana quando vem ouvir o pastor falar. Igual era na Idade Média. A reforma protestante nos chama a pegarmos a Bíblia por nós mesmos e a estudarmos, com ferramentas que estão à nossa disposição. A internet está aí para mostrar isso. Nós precisamos pegar a Bíblia por nós mesmos e pesquisarmos, nos aprofundarmos na palavra. A reforma nos chama a sermos não independentes no sentido de revolução, mas emancipados no estudo da Bíblia. Por nós mesmos tomarmos as nossas decisões espirituais com um estudo profundo, sincero e dedicado da palavra. Todos nós somos chamados. Segunda coisa que nós precisamos de uma reforma urgente em nosso tempo são com as ideologias que se misturam com a Escritura. Eu não estou tratando aqui se você é de esquerda, direita, liberal, seja como for, não é isso que eu estou tratando. Mas é quando nós pegamos a minha ideologia, que eu gosto muito, e na hora de interpretar a Escritura, eu a interpreto me utilizando essas ideologias. Muito cuidado. Todas as vezes que a Bíblia foi tratada assim, deu problema. Todas as vezes. Porque não é essa a metodologia de Cristo quando ele interpretou a Bíblia. Porque essa não é a metodologia de Paulo quando Paulo interpretava a Bíblia. Essa não era a metodologia dos apóstolos, não era a metodologia dos profetas. Eles se utilizavam dos conceitos bíblicos para interpretar a própria Bíblia. Nós temos uma reforma a fazer, que é interpretar a Bíblia de acordo com a Bíblia. Terceira reforma do nosso tempo, nos desvencilharmos dos tradicionalismos com a Escritura. É muito comum ver pessoas que estão muito vinculadas às suas tradições, os seus próprios costumes, e na hora de interpretar a Bíblia, que percebe que os seus costumes e as suas tradições se chocam, fazem todo um malabarismo para conseguir encaixar a Escritura às suas tradições, e não as suas tradições ao assim diz o Senhor. Precisamos de uma reforma protestante hoje, de uma reforma que volte a pregar, reintegre ao povo a ideia do sola escritura. Segunda reforma, dos 5 solas da reforma que nós precisamos, é a reforma dos solos Cristos. Somente Cristo. A igreja medieval havia tomado o lugar de Cristo. Para conseguir o perdão de pecados, você não se deve dirigir a Cristo, você se dirige à igreja, com os seus santos, com os seus sacramentos, porque era ali que você encontraria a possibilidade de ter acesso a Deus. Mas a Bíblia diz que pela vinda de Cristo nós temos livre acesso a Deus, e é única e exclusivamente através de Cristo Jesus que podemos nos aproximar do Pai. Por isso nós precisamos urgentemente de uma reforma na nossa vida, uma reforma dos solos Cristos. A Bíblia mesmo mostra que Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há salvação em nenhum outro. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus como sendo a única forma de salvação. E quando eu leio estes versos que João escreve, João capítulo 1, verso 1 a 3 e verso 14, a Bíblia diz assim que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo então se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De acordo com João, Cristo Jesus é o centro da história. Ele não é apenas um homem que andou por esse mundo. Cristo Jesus é o próprio Deus encarnado. É o próprio Criador do universo feito homem. Ele se encarnou e revelou a glória do Pai. Hoje, no mundo tão plural quanto o nosso, com tantas culturas, tantas línguas, pontos de vista, partidos políticos, linhas ideológicas, códigos morais, sistemas religiosos, nós somos chamados a crer num Jesus que é o único Deus, Salvador e Redentor. E eu sei que às vezes essa proposição não é recebida de bom grado. Mas, no mundo onde o relativismo se tornou a única verdade absoluta,
nós precisamos desesperadamente reformar as nossas vidas com a grande verdade dos solos Cristos, somente Jesus. Próximo ponto que a reforma trabalha é o ponto que tem que ver com a fé. Sola fide. Eis aí a principal doutrina da reforma. Nós lemos esse texto de Romanos, capítulo 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você percebeu aí que Paulo ele cita, e ele fala lá exatamente aquele termo que eu havia dito, está escrito, está escrito. Onde está escrito, pastor? Está escrito aqui, ó. Abacuque capítulo 2, verso 4, Abacuque diz assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O termo fé em hebraico é muito, muito bonito. A palavra que aparece para fé em hebraico é emuná. Essa palavra, ela retrata uma coisa que a gente não está muito acostumado na nossa língua. Tanto o grego quanto a língua portuguesa são muito acostumados com os abstratos, né? Nós temos muita facilidade de abstrato. Você pode entender o abstrato de forma muito fácil. Se eu te disser assim, desenha para mim o respeito. Você vai tentar desenhar uma atitude, mas você não, vai ficar meio estranho desenhar o respeito, né? Respeito é um conceito, né? O amor é um conceito. A gente faz vários conceitos. Mas na mentalidade hebraica, não há abstratos, tudo é concreto. E não há uma palavra em hebraico para fé. Sabia disso? Não há uma palavra em hebraico que significa fé, como tem em grego e tem em português. Em hebraico, a palavra que é usada para fé é emuná, que significa agarrar-se. A ideia da palavra é a seguinte: é como se você estivesse afogando num rio e então passasse do seu lado um tronco e então você se agarra naquele tronco como se tudo da sua vida dependesse daquilo. Justificação pela fé na Bíblia é na mentalidade hebraica. Justificação por agarramento. Quando eu me agarro a Deus com tudo que eu posso, é a minha única chance de salvação. É tudo que eu tenho e eu me agarro e abraço forte. Perceba que fé na Bíblia, contrário do que alguns ensinam, não é apenas eu aceito, eu creio nisso, eu acho legal. Não é esse tipo de fé que salva, não é esse tipo de fé a justificação pela fé. Fé na Bíblia é a fé que se agarra a Deus com tudo que tem, porque é a única coisa que tem, é a única esperança que tem. Então eu me entrego completamente a Deus e eu me agarro a Ele. Isso é fé. Nós precisamos desesperadamente reformar a nossa fé. Se agarrar a Deus com tudo que temos. No mundo onde a gente vive de forma tão líquida, nós precisamos nos firmar em algo. Por isso, a mensagem do Sola Fide é muito relevante para o nosso tempo. Precisamos reformar a nossa fé. Próxima reforma proposta pela reforma protestante é Sola Gratia, somente a graça. A Bíblia ela aponta que a graça é o centro da relação do ser humano para com Deus. A Bíblia fala que o ser humano é um pecador, que merece a morte. Paulo diz assim, em que se conclui? Dizendo em relação aos gentios, que temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. A nossa situação perante Deus é totalmente igual. Eu, você, qualquer pecador no mundo, nossa situação é igual de acordo com a Bíblia. Agora, Deus oferece algo chamado graça. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nossa mentalidade, nossa mente, nossa cosmovisão, treinada num contexto de capitalismo, não consegue entender a ideia de receber tanto, de receber tanta bênção pela graça. Nós estamos acostumados a pagar por tudo. E perceba que eu estou falando nesse momento específico do processo que envolve o perdão dos pecados. Nós não estamos acostumados a ser perdoados porque Deus é bom e misericordioso, único e exclusivamente. Na nossa cabeça nós temos que fazer vários tipos de obras para que então nós tenhamos mérito. Igual Lutero pensava perante Deus, para então Deus nos perdoar. Sendo que a Bíblia trabalha completamente ao contrário.
Nós somos perdoados, então vivemos uma vida santa perante Deus. Precisamos restaurar em nossa cultura capitalista o significado da graça, de forma especial no meu viver. Precisamos viver a graça, tal qual ela o é pela Bíblia. Essa é a reforma que tanto precisamos. Uma reforma que vive a graça em sua plenitude. Por fim, o último sola da reforma é o soli deo gloria. Glória somente a Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Segundo Paulo, se a salvação fosse por obras, eu poderia me gloriar. E é verdade. Eu poderia dizer que eu sou melhor do que você, porque, eu faço isso e você não faz. Eu faço aquilo e você não faz. Em contrapartida, você também faz uns negócios que eu não faço, que são muito errados, mas eu não faço. Então eu mereço a graça, eu mereço a salvação. Mas segundo Paulo, não é assim que as coisas funcionam. Se nós fôssemos salvos pela graça, seria levado em alta traição em relação ao sacrifício de Cristo, porque Cristo morreu em vão. Se nós somos salvos pelas obras, melhor dizendo. Cristo morreu em vão. É claro que o verso não termina aí. O verso diz que ninguém é salvo pelas obras, e sim pela graça, não pelas obras para que ninguém se glorie. E o verso diz depois, mas somos feituras de Deus para viver em boas obras. E está tudo certo. Nós somos salvos por Deus e perdoados sem obras para então vivermos uma vida santa perante Deus. Está tudo certo. Agora, precisamos nos recordar que não há glória no homem. Não há glória no ser humano. Nós vivemos dando glórias a pessoas, a jogadores de futebol, a artistas, a músicos, a pessoas que admiramos, colocamos ele no mais alto patamar, como se toda a glória da nossa vida fosse dedicada a ele. Outro dia eu vi alguém falando assim, terminou um namoro, um adolescente assim, não é daqui. Terminou um namoro, disse assim, como que eu vou viver agora? Vivendo? Ser humano nenhum pode ser o centro da nossa vida e da nossa existência. Glória somente a Deus. E no tempo de Lutero, a glória era humana porque a salvação era por mérito. Conforme os seus méritos, você tinha possibilidade de ser salvo. Se nós nos recordássemos, por exemplo, do texto-chave na composição do Adventismo, nós temos algo sim a contribuir para a glória de Deus. A nossa mensagem, que é a mensagem desse anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno na mão para pregar aos que se assentam sobre a terra. O evangelho da graça de Deus, a pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Como adventistas, nós temos uma mensagem de adoração, que dá glória a Deus. E eu e você precisamos tomar posse dessa mensagem e a fazê-la com responsabilidade. Por isso, eu encerro te recordando de um texto que Ellen White escreve sobre o nosso papel em relação à reforma. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Ela haverá de prosseguir até a conclusão da história terrestre. Lutero tinha uma grande obra a fazer em refletir a outros a luz que Deus permitiu brilhasse sobre ele. Todavia, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo, nova luz tem continuamente resplandecido sobre as Escrituras e novas verdades têm sido constantemente reveladas. Todos nós temos uma responsabilidade perante Deus de continuar a reforma. A reforma ainda não acabou. Constantemente, num mundo tão adverso quanto o nosso, nós precisaremos nos levantar como um povo herdeiro da reforma protestante e dizer, eu ainda creio na palavra, eu ainda creio na graça, eu ainda creio na fé, eu ainda creio na glória dada a Deus e eu ainda creio no Cristo Salvador que é o centro da história. A reforma protestante não acabou, nós ainda estamos inseridos nela. Aonde está o povo de Deus que se propõe a levar a mensagem da reforma a esse mundo? Aonde está o povo de Deus que se propõe a levar a mensagem da reforma a todos aqueles que ainda não foram atingidos por ela de alguma forma? Hoje, nessa manhã, nós oraremos a Deus, clamando a Ele que Ele derrame o seu Espírito sobre sua igreja, para que essa igreja trabalhe nessa reforma até o dia do retorno de Cristo Jesus.
quando então, enfim, nós a concluiremos. Ore comigo, clamando por isso agora. Querido Deus, lhe agradecemos muito, Senhor, porque em algum momento nós percebemos o Senhor atuando, ó Pai, na tua igreja. Sabemos que em todos os tempos, em todas as eras, o Senhor levanta mulheres, homens, crianças, adultos, velhos e mais novos, jovens. Todos eles são levantados por Ti para fazer uma reforma nesse mundo. Queremos também, Senhor, ser pequenos reformadores aqui onde nós estamos. Que nós sejamos os reformadores no nosso trabalho, que nós sejamos os reformadores na nossa escola, na nossa família, que nós sejamos os reformadores com os nossos amigos, reformadores esses que mostrem a graça, que mostrem a eficácia da palavra, a eficácia de Cristo Jesus, a eficácia da glória a Deus em nosso viver. Nos leve, Senhor, a um patamar onde nós resplandeceremos ao mundo a luz que brilha e emana de Cristo Jesus. Nos dê, Senhor, uma boa semana na Tua presença. Abençoa, cuide e proteja a Tua igreja, ó Pai. É o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.